Na verdade, é produzir prova. Ouvir testemunhas, 1, 2, 10, por que não fazer isso no próprio processo? Há um desgaste, eventualmente, por conta de uma demora na polícia, da polícia, de encaminhar logo esse inquérito ao Ministério Público, uma demora de vir essa denúncia, e aí até uma superexposição dos envolvidos no caso, o que possa, eventualmente, até ajudar advogados de defesa lá na frente? O importante é que a polícia faça o seu trabalho, ou seja, apure os fatos, e sem exceder. O Ministério Público deve sempre estar ladeando a investigação, porque o destino, como eu falei antes, o destino final da investigação é o Ministério Público, porque a denúncia ela vai estar estribada, fundamentada no inquérito policial. O inquérito policial ele vai fazer parte da acusação. Num caso como esse, em que há tantos envolvidos, né, tantos... enfim, possíveis corréus, né, virão a ser corréus aí nessa história, é difícil dizer quem é que é testemunha, quem é que é envolvido? Nesse caso aqui, por exemplo, o Sérgio Rosa Salles foi ouvido na qualidade de testemunha, mas ao longo do processo, uma testemunha pode se tornar acusada também? Claro. Tanto que a testemunha, ela tem que dizer a verdade, desde que ela não seja, não faça parte, não seja coautora. Senão ela não vai poder dizer a verdade. Senão ela está fazendo uma autoacusação, uma autoincriminação. E, eventualmente, um acusado pode tomar a iniciativa de depois dizer, olha, peraí, eu não me acusem não, eu sou, na verdade, testemunha, não participei e vou dar o meu depoimento e aí ele acaba entrando na história como testemunha, quer dizer, um acusado se tornar testemunha. Mas não, aí no caso, o acusado, no processo, ele vai fazer a sua defesa e no final ele pode ser absolvido. Ele não vai se tornar uma testemunha. Tá certo. Quer dizer, é muito importante, então, para a polícia separar esse joio do trigo nesse momento, né? Quem é que é acusado, quem é que é testemunha. Claro. No momento em que há tantas versões conflitantes, como esse caso. Claro, porque, por exemplo, durante um depoimento de uma testemunha, se o juiz sentir que aquela pessoa ela participou do crime, nesse momento o juiz tem que parar de fazer as perguntas e até conceder o direito ao silêncio para a testemunha. E o direito ao silêncio é fundamental para aquele que está sendo, para o acusado. Ok, Luciano, a gente continua conversando já. A gente volta aqui no estúdio com o advogado criminalista Luciano Saldanha Coelho. Pois é, hoje eu estive no Flamengo, fui levar minha filha à natação e havia mães comentando lá assim, não, nem todo flamenguista é bandido, tem muitos jogadores do Flamengo que não é bandido. Essa questão, né, que a gente viu na reportagem e você como advogado criminalista, a questão assim, de pegar um sujeito que ora é herói, ora ele é um vilão, é muito difícil, né? É muito complicado, ainda mais quando você é uma pessoa que é pública, como no caso dele, o futebol no Brasil é o primeiro esporte nosso. Então as pessoas ficam, as pessoas que têm filhos que torcem para o Flamengo, tem ele como ídolo, é realmente uma situação muito complicada, uma decepção, né? Eu já ouvi várias pessoas aí reclamando e falando isso. Bom, essa questão que o Rodrigo Carvalho muito bem destacou, da postura do Bruno, de chegar altivo, queixo erguido, a todos os lugares aos quais ele tem ido ao longo dessa história, isso aí, você como advogado criminalista, né, enfim, que pega pessoas que eventualmente participaram estão sendo acusadas, estão sendo indiciadas e etc., isso é recomendável, essa postura tão altiva ou não? Uma postura talvez um pouco mais humilde, ela pega melhor, né, diante da opinião pública, eventualmente diante de um juiz e de um tribunal do júri? Porque tudo vai depender de... Essa postura dele é uma postura natural ou não? Ou é uma postura construída, artificial? Essa é a questão. Se for natural, a gente vai ter um tipo de conclusão. Se for artificial, às vezes a pessoa está sofrendo, mas não quer dar o braço a torcer e quer dar aquela aparência de que está tranquila. Mas isso na verdade, esse tipo de elemento ele vai ser levado em conta mais para o final, né? Quer dizer, quando você chega mesmo na fase do julgamento, quando você chega no tribunal do júri, isso falando hipoteticamente, né? A gente não está dizendo que esse caso vai chegar ao tribunal, até porque a gente está no inquérito policial ainda, sequer houve denúncia, e é bom sempre a gente fazer essa ressalva. Mas
o comportamento de um acusado e de um réu, ele é crucial mesmo na hora, como a gente viu, por exemplo, a gente falou muito disso no caso Nardoni, né, que o comportamento de um e de outro, como é que ele seria visto pelo juiz, como seria visto por jurados, né? É ali que a coisa faz diferença, né? Exatamente, mas é importante sempre frisar que um processo como esse tem que ser investigado, tem que ser demonstrado o fato, não a pessoa. Senão, daqui a pouco, a prova, que é o que é mais importante no processo, passa a ser algo não tão importante. E a pessoa começa a haver uma condenação prévia. Às vezes eu já ouvi alguns amigos juízes que falam, eu olhei para o rosto do acusado e eu vi que ele cometeu o crime. Então, para que a justiça, né? Para que o processo, para que a investigação, para que tudo isso? Importante são as provas, o conjunto probatório. E aí, a partir daí, sim, você pode fazer um juízo sério. Senão, qualquer coisa vale. A pessoa ela é condenada não pelas provas, mas pelo que o juiz achou. No caso aí, o juiz e depois o júri gostou ou não gostou dele. Eu não fui com a cara dele, então eu vou condenar. Aí esse é o perigo. Bom, ajuda a polícia o fato de haver uma convergência aí, pelo que eu perguntei para o delegado Edson Moreira, dos principais depoimentos do Sérgio Salles e do menor. Eles dão, grosso modo, os mesmos detalhes aí a respeito do que aconteceu. Se houvesse uma contradição, complicava a vida da polícia, né? Exatamente, da polícia e do Ministério Público. Porque o Ministério Público ele vai elaborar uma hipótese com base nas provas. É uma versão acusatória, uma hipótese acusatória que tem como base o inquérito policial, as provas colhidas no inquérito policial. Bom, a gente sabe que ao longo aí da prisão temporária, 30 dias, renováveis por mais 30, a polícia pode concluir esse inquérito. Pela sua experiência, quanto tempo leva a polícia, num caso complicado como esse, né? Dá pra gente dizer normalmente em 15 dias o inquérito ficar pronto, 3 semanas ou não? A regra, no caso, o inquérito como esse, se concluído com uma pessoa presa em flagrante ou preventivamente, que não é o caso, 10 dias. 10 dias para encerrar o inquérito policial e 5 dias para o Ministério Público se manifestar. Se a pessoa não está presa, aí o inquérito pode demorar mais de 30, 40, 50, há inquéritos que demoram até 1 ano, 2 anos. E o Ministério Público pode se manifestar nesse meio tempo, não? Claro, os autos eles sempre são encaminhados ao Ministério Público e o Ministério Público avalia se é importante a produção de novas provas, novas investigações ou se já pode oferecer uma acusação, a chamada denúncia. Ok, Luciano, obrigado pela sua participação aqui. A gente conversou com o advogado criminalista Luciano Saldanha Coelho, ele que também é professor de processo penal e filosofia do direito da Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Obrigado.